Simão Pedro disse: que Miriam saia de nosso meio, porque as mulheres não são dignas da vida. Disse Jesus: vede, eu me encarregarei de fazê-la homem, para que também ela se torne um espírito vivo, semelhante a vós, homens, pois cada mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Evangelho segundo Tomé, versos 114. No episódio anterior, o sexo dos anjos, nós descobrimos que os anjos são seres que não têm gênero sexual, tornando desnecessária a união em casamento. Entretanto, mesmo não casando, os anjos são capazes de procriar e gerar filhos. Isso pode ser visto no livro de Enoque e no livro do Gênesis. Hoje, nós vamos investigar os escritos da antiguidade e comparar com os fatos científicos para compreender as palavras de Jesus, descritas no Evangelho de Tomé, onde o mestre afirma que as mulheres precisam se fazer homens para entrarem no reino dos céus. Pensamos em anjos. É comum vir à mente a imagem de uma criatura delicada, de vestes brancas, desprovidas de livre-arbítrio e criada com um propósito bem definido. No imaginário humano, anjo é um ser imaterial, controlado por um Deus, e que não tem sentimentos, prazeres, não geram filhos, nem interage fisicamente com as pessoas. Muitos anjos interagiram com seres humanos, e a Bíblia está cheia destes exemplos. Isso demonstra que estes seres possuem uma forma física, mas que também podem assumir formas imateriais. Mas a ideia de que os anjos não procriam tem sua origem durante a Idade Média, quando os bispos católicos associavam a procriação ao ato sexual e o ato sexual ao pecado. Logo, se os anjos não pecam, eles não se relacionam sexualmente, e se não fazem sexo, não podem procriar. O livro de Enoque nos revela que os anjos se apresentam em chamas de fogo, e quando querem, transformam-se em formas humanas. Ainda neste livro, Enoque diz que viu os filhos dos santos anjos caminhando sobre chamas de fogo. Se os anjos possuem corpo material e são capazes de procriar, então, por que Jesus disse no Evangelho de Mateus que os anjos não se casam? Por que no céu nós seremos como os anjos? E por que as mulheres precisam se fazer homens para entrar no reino dos céus? Quando investigamos a história da criação do homem, é possível obter esclarecimento para estas questões. Entretanto, estes fatos permanecem obscuros, porque as religiões não têm interesse em mostrar a verdade. Desejam manter o indivíduo apenas alienado a crenças e conceitos que o tornem passível da manipulação pelo sistema. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28. Quando Deus criou o homem, decidiu fazê-lo à sua imagem. Ele diz, para seu auxiliador e aos anjos, vamos criar o homem com a nossa imagem. Então, ele cria o homem, e ordena que este procrie, e multiplique-se. Notem que logo que Deus formou o homem, ordenou que este se multiplicasse. O livro do Gênesis apresenta a história da criação em dois momentos. No capítulo 1, Deus cria o homem, e lhe dá a ordem para procriar e se multiplicar. Mas é no capítulo 2, que o Eterno traz a mulher à existência. Depois que formou da terra todos os animais do campo, e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu, e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a trouxe a ele. Gênesis capítulo 2, versos 19 ao 22. Geralmente, esta informação é ignorada, mas a Bíblia deixa claro que a mulher foi criada algum tempo depois, quando Adão finalizou o trabalho de nomear todos os animais feito por Deus. Este detalhe é melhor esclarecido no livro dos Jubileus, onde afirma que a mulher foi formada uma semana após a criação do homem. E nos 6 dias da segunda semana, trouxemos a Adão, conforme a palavra do Criador, todos os animais, e todo o gado, e todos os pássaros, e tudo o que se move sobre a terra, e tudo o que se move na água, de acordo com seus tipos. Os animais no primeiro dia, o gado no segundo dia, as aves no terceiro dia, e tudo o que se move na terra no quarto dia, e o que se move na água no quinto dia. E Adão os nomeou, todos por seus respectivos nomes. E como ele os chamou, assim era o nome deles. E nestes 5 dias, Adão viu todos estes, machos e fêmeas, de acordo com todo o tipo que estava na terra, mas ele estava sozinho, e não encontrou uma parceira para ele. Então o Eterno nos disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Façamos uma parceira para ele. E o Senhor nosso Deus causou um profundo sono sobre Adão, e ele dormiu. Então, Deus pegou a costela de mulher, dentre suas costelas, e essa costela era a origem da mulher, entre suas costelas. E Deus colocou carne em seu lugar, e dela construiu a mulher. Então, Adão acordou de seu sono, e ao acordar, levantou-se no 6º dia. E o Eterno trouxe a mulher para ele, e ele a conheceu e disse-lhe: esta é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada esposa, porque ela foi tirada do marido. Na primeira semana, Adão foi criado, e a costela, sua esposa, Deus a mostrou para ele, na segunda semana. E por isso, foi dado o mandamento para manter a impureza, para um homem 7 dias, e para uma fêmea 2 vezes 7 dias. Jubileus capítulo 3, versos 1 ao 8. Se a mulher foi formada uma semana após a criação de Adão, como descrito no capítulo 2 do Gênesis, porque ainda no capítulo 1, o Eterno diz para o homem procriar e se multiplicar. E se o Criador não tivesse feito a mulher, será que Adão seria capaz de gerar filhos? O livro do Gênesis traz um resumo sintetizado a respeito da criação, mas quando analisamos os fatos descritos no livro dos Jubileus, o entendimento se abre, deixando claro que Deus, literalmente, tirou a mulher de dentro do homem. O autor de Jubileus afirma que o Eterno tirou a costela de mulher dentre as costelas do homem. E ainda complementa, afirmando que aquela costela era a origem da mulher entre as costelas do homem. O termo utilizado pelo autor no original
foi transliterado para a palavra costela, e parece estar relacionado a algum componente da constituição humana. Talvez ele estivesse se referindo a algo como nervos, DNA ou cromossomos. O que podemos concluir é que o anjo que ditou o livro dos Jubileus estava a afirmar que Deus tirou uma parte feminina presente em Adão para formar Eva. O genoma humano é composto por 23 pares de cromossomos. Destes pares, um está relacionado ao gênero sexual, e são constituídos pelos cromossomos XX para o sexo feminino, e XY para o sexo masculino. Nas mulheres, um dos cromossomos X é automaticamente anulado pelo outro. Já nos homens, o cromossomo Y é menor que o X, apresentando aproximadamente 1/3 do seu tamanho. Em estudos recentes, publicados na revista científica Nature, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e do Instituto Suíço de Bioinformática descobriram que, originalmente, o cromossomo Y era longo e continha um número maior de genes que o cromossomo X. Porém, eles constataram que em algum momento da história, o cromossomo Y passou por um rápido declínio que o deixou com apenas 3% dos genes, que no início compartilhava com o cromossomo X. De acordo com as informações expostas, parece lógico afirmar que o Eterno criou em Adão um corpo dotado de genes masculino e feminino, sem gênero sexual, capaz de procriar por partenogênese. O livro do Gênesis declara: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus criou o homem com um corpo glorificado, semelhante ao dele mesmo. Mas quando Adão desejou uma companheira, o Criador retirou a porção feminina contida dentro dele e formou a mulher. A partir de então, a essência do homem passou a habitar em 2 corpos diferentes. E isso está diretamente ligado ao que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 54, onde ele afirma que o homem passou a ter um corpo corrompido. É importante ressaltar que o termo corrupção significa a adulteração das características originais de algo. O autor de Gênesis revela que por causa da separação do homem, em macho e fêmea, estes necessitam se unir, para assim, voltar a tornarem-se um só corpo. O livro de Enoque afirma que o homem foi criado à semelhança dos anjos, e se permanecesse incorruptível e puro, não seria afetado pela morte. Da mesma forma, o apóstolo Paulo afirma que o corpo dos escolhidos serão revestidos de incorruptibilidade, serão glorificados para entrar no céu. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus disse que no céu, o homem voltará a ser iguais aos anjos. Terão um corpo igual ao original criado em Adão, e portanto, não haverá mais casamento entre os 2 corpos, pois estes já foram glorificados. De acordo com os fatos descritos na Bíblia e nos escritos antigos, podemos afirmar que a mulher, assim como o homem, terão seus corpos restaurados ao modelo do homem criado originalmente, antes de ser transportados ao céu. E assim, podemos compreender as palavras de Jesus, descritas no Evangelho de Tomé, onde ele afirma que toda mulher que se fizer homem, entrará no reino dos céus. No episódio de hoje, você pôde conhecer um dos maiores enigmas da criação. No próximo episódio, você vai penetrar no maior mistério da humanidade e descobrir qual foi o pecado original. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. E não esqueça de dar o seu like e compartilhar este vídeo, pois assim você contribui para manter este trabalho.